Vânia, tudo bem? Bem, graças a Deus, tudo ótimo. Né? Tirando que meu time perdeu ontem, vai estar tudo bem. Faz parte. Eu não sei como botar nome aqui, o meu está em desconhecido, né? Como é que põe o nome, você sabe? Um minutinho que ainda não entrou. Vocês estão ouvindo? Boa tarde a todos, boa tarde àqueles que estão nos ouvindo, aos palestrantes e ilustrantes, Dr. André Luiz Junqueira, Dr. Jacques Bustac, Dr. Sérgio Sender, mais uma vez agradecida aí por terem conseguido um horário para nos honrar com o conhecimento de vocês, nobres colegas. A nossa palestra de hoje, a nossa live é Home Office no Condomínio. E nós estamos falando com três ilustres colegas que sabem tudo dessa área. Será realmente uma aula. O Dr. André Luiz Junqueira é coordenador do GT de Condomínios da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da UAB do Rio. O Dr. Jacques Bustac, advogado, coordenador da Comissão de Locação e Compartilhamento de Espaços da OAB São Paulo. E o Dr. Sérgio Sender, advogado formado em 1978 pela UERJ, do Rio de Janeiro, especialista na área imobiliária. Então, todos que estão nos ouvindo, pressentem que será um aulão disso aqui. Eu vou fazer um breve resumo para os colegas, para que os colegas possam adentrar. Gostaria de ouvi-los, não só na possibilidade do que eu vou falar, mas também da ideia de vocês, do que poderá acontecer no dia a dia e também, possivelmente, pós-pandemia, apesar de nós ainda estarmos nessa pandemia. Veio essa ideia do artigo do Dr. Jacques, Home Office em Condomínio, em que ele aponta aqui não só a CLT, o RH, que discute relações de trabalho, o IBGE dizendo que realmente aumentou o número de pessoas trabalhando em home office. E as suas exceções, nós estamos falando aqui de home office em condomínio é residencial, subentende residencial, home office, que nós estamos fazendo hoje em razão da pandemia, é a atribuição comercial, laboral. Então, choca em relação ao direito propriamente dito. O Dr. Jacques também aponta no seu artigo, muito bem colocado, que nós também temos essas exceções. Cachorro, que a convenção que não pode cachorro, mas, na verdade, os cachorros estão nos condomínios. Fechamentos de varanda, mas existe realmente fechamento de varanda, impedimento na convenção, mas existem vários fechamentos de varanda. E a alteração das fachadas, estamos vendo aí enormes números de split, não falo nem ar-condicionado, alterando a fachada. Então, realmente, por fim, a ideia, nós também do direito, assim como a colocação do Dr. Jacques, de que o condomínio também deve se adequar a esses novos tempos. Só que, colegas, nós sabemos que temos uma convenção, que o imóvel é residencial, que se houver entrada e saída de atendimento, nós que somos advogados, vai haver um fluxo enorme de pessoas e contrapartida, se nós estamos em home office, para evitar o contágio com um número excessivo de pessoas adentrando pelas nossas atividades em home office. Isso vai viabilizar um possível contágio, barulho, segurança. Então, tudo isso trazendo para um condomínio residencial. Então, nós ficamos aqui a contrassenso como que nós vamos caminhar, já que nós podemos, sim, trabalhar em home office, mas não podemos atender. Não podemos receber, não podemos fazer reunião. Por quê? Porque o nosso imóvel, o nosso condomínio é estritamente residencial. Então, eu coloco aqui esse problemão para os doutores, nos dar uma luz no pensamento, na jurisprudência, doutrina, o que os senhores entendem. Condomínio é residencial, sim, mas é local de moradia e que não pode ser desvirtuada a finalidade. Mas, ao meu entender, ela já está sendo desvirtuada a finalidade, porque nós estamos em home office. Talvez
estejamos mais acautelados, mas ao prosseguir em home office, como assim está dizendo, Petrobras vai fechar prédios e vai colocar números atrás de funcionários, vai ter que se adentrar novas pessoas no condomínio, não mais isso que nós estamos fazendo hoje. Então, eu coloco essa pergunta final aí para os doutores, para que nos deem uma luz. Qual o caminho que nós vamos seguir? Qual a tendência aí que nós, advogados, vamos exercer daqui para frente? Palavra com os colegas. Vou começar pelo mais velho, né? Quem é? O André? Eu não. Manda aí, Jacques. Começa a falar um pouquinho sobre o pensamento que você escreveu. Então, boa tarde, uma satisfação muito grande aqui com o Vânia, com o Sérgio Senner, com o André Junqueira. São todos pessoas que eu cruzo há muito tempo e é sempre uma satisfação cada vez que eu encontro, cada vez que eu ouço cada um de vocês. De todos vocês, eu acho que o que mais vem aqui para São Paulo, antigamente, quando as pessoas pegavam avião, lembra dessa época? Né? Então, eu acho que essa aí também vai entrar na época. Aqueles filminhos, aqueles WhatsApps que de vez em quando surgem, você tomava Guaraná caçulinha, então você é velho, né? Aquelas coisas todas. Sabia da lojas pernambucanas. Então, acho que essa de pegar avião para fazer palestra, que nem o André fazia, eu acho que é de antigamente, André. É tudo passado. De antigamente. Né? Agora é tudo pela internet. Então, dentro desses novos tempos, né, dessa nova modernidade, é que vem intrigando. Você falou agora, Vânia, da Petrobras, saiu no jornal de anteontem aqui, negócios do Estadão, o maior jornal aqui de São Paulo, dizendo assim, com home office, o Banco do Brasil vai devolver 19 dos 35 edifícios de escritórios que tem no país. Sabe o que é isso? É gente para burro. Não veio junto nenhuma notícia dizendo que ele está despedindo gente. O que significa que quem ocupava 19 dos 35 prédios vai trabalhar em algum lugar. Vai trabalhar em casa, onde vai ficar, né? A gente já via esse movimento. Esse movimento também a gente via surgir em algumas movimentações até do Estado mesmo, do ente estatal, Estado de São Paulo, colocando pessoas, agora já não o jornal, né, o Estado, colocando pessoas para trabalharem em casa. Não é novidade, nós sempre soubemos de juízes trabalhando em casa, porque é o único lugar tranquilo para ele trabalhar, isso nunca foi estranho para nós, né? Desembargadores tendo um próprio gabinete em casa, isso nunca foi estranho, na verdade, mas sempre foi sem machucar a estrutura do condomínio. Por quê? Porque o juiz não recebia ninguém, o desembargador não recebia ninguém. Quando muito, tinha um assessor lá trabalhando com ele, que é uma coisa que ninguém nem fica sabendo, né? Não prejudica a vizinhança. O que tem acontecido hoje de um lado, Vânia citou a modernidade, né? Então, inventaram aparelho de ar-condicionado, que nos anos 50 não existiam, e hoje qualquer um quer na sua casa. Como é que eu faço se o prédio não tem um lugar para instalar? Mexo na fachada, que era proibido. Cachorro, era normal proibir cachorro, e era de proibir mesmo, as pessoas proibiam mesmo. E hoje não é mais normal, tem caminhões de jurisprudência autorizando o cachorro, não estou falando de um Doberman furioso, estou falando de um cachorro normal, no apartamento, sem que isso signifique violação à convenção. Olha só como é uma nova leitura. Eu sei que lá está escrito, é proibido animal no prédio, e entendo, é proibido animal, exceto cachorro, passarinho, etc., que não está escrito. Mas é o que a jurisprudência começou a ler, é o que todos nós estamos lendo. Parece até um passe de mágica, né? Olha, está escrito, mas você não está vendo. Fica parecendo uma coisa meio assim. Os comportamentos nos horários, e eu já vou chegar onde eu quero chegar. Comportamentos nos horários. Eu não sei aí no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo é muito usual, que era usual, não é mais, graças a essas coisas,
que as convenções fossem uma copiadas da outra, né? Então, alguém escreveu uma convenção muito bonita nos anos 70 e veio sendo copiada até os anos 2000. A mesma convenção, né? Eu lembro que sempre me intrigava muito, é proibido bater tapete na sacada. E eu olhava nos apartamentos, ninguém tinha mais tapete, todo mundo tinha ou piso frio ou carpete, né? Não tinha tapete para bater na sacada. Tinha alguns comportamentos que vinham sendo repetidos no texto, que já não existiam quase na prática. Pendurar roupa para secar lá fora. Já se entranhou nos nossos hábitos, pelo menos nós, classe média, sei lá o que a gente é, né? A gente não pendura mesmo, não precisa estar escrito que ninguém vai pendurar, né? Nunca ninguém viu a camisola de ninguém. Secadora, né? Já temos secadora de roupa. Já tem a secadora de roupa. Pois é, não faz parte mais do que a gente faz. E hoje eu tenho economia. Quando eu trabalho no Banco do Brasil, por exemplo, na Petrobras, que foi citada, ou em qualquer outro lugar, ou lá no meu escritório mesmo, e começo a ter que trabalhar em casa, como é que é feito isso dentro do condomínio? Se o cidadão morar numa casa, está resolvido, não tem problema nenhum. Se ele morar num condomínio, ele vai precisar gastar mais tempo, ele vai precisar mais tempo lá dentro, provavelmente mais gente vai entrar e sair lá de dentro. Ainda temos que enfrentar a questão de, poxa, eu posso levar funcionários para lá ou não posso? Não sei, não vamos conversar hoje, né? Mas vai surgir uma quantidade maior de problemas, de litígios. O cidadão que está em home office, ele não quer barulho no vizinho, naquele horário, durante o dia, que é quando a criança do outro brinca. Ele não quer esse barulho. Quem é que tem razão? E vai ser claro que na próxima Assembleia vai ser dito, esse cara está dando uso errado para a unidade residencial. É aí que o problema vai explodir. Então, estamos todos preparados para a próxima Assembleia. Quando eu disser, não aguento mais esse barulho de criança berrando no 111, e ele disser, eu não aguento esse cara querendo trabalhar no 112, está errado. Aqui é residência, não é trabalho. Então, o que eu acho que nós vamos ter que aprender é, a ler diferentemente o que está escrito na convenção, do mesmo jeito que começamos a ler do cachorro. 2, começar a traçar regras que permitam essa convivência razoável desses novos seres que estarão dentro do prédio. Que seres? O doutor André fazendo sua redação, o doutor Sérgio fazendo sua redação, o doutor Avan fazendo sua redação, sem barulho de ninguém gritando. Eu acho que é por aí que nós vamos... Eu acho que esse seria o começo do nosso jogo aí, a nossa bola posta em jogo. A gente vai, me permitir, a gente vai ter muitos problemas, né? Acho que os problemas do home office, como você falou, eu estou trabalhando e, de repente, um vizinho faz barulho, uma criança joga bola, anda de bicicleta dentro do prédio, está gritando no play, está incomodando o meu trabalho. Eu entendo que, quando a gente fala do home office, o home office normal, que todos nós trabalhamos de casa atualmente, até antes também. Eu sempre trabalhei em casa, até mesmo de sábado, domingo eu trabalho. Então, o que a gente está querendo, de alguma forma, falar, eu acho que essa live, a importância maior dessa live, não é o momento de hoje, é pós-pandemia. Porque o pós-pandemia, todos esses funcionários do Banco do Brasil, da Petrobras, e nós mesmo, porque a gente tem um escritório razoavelmente grande e a gente está pensando seriamente em dividir esse escritório, metade em home office, porque está dando certo. Nosso escritório está funcionando no home office muito bem. Ou seja, cada um na sua casa, fazendo as suas atividades, seus processos, etc., contestação, réplica, essas coisas normais, sem atrapalhar o seu dia a dia e sem incomodar o vizinho. O que vai incomodar o vizinho, na minha opinião, Jacques e André e Vânia, o que eu acho que vai incomodar é quando as pessoas resolverem levar para a sua casa o seu escritório, que, na minha opinião, é um pouco diferente do home office. O home office, para mim, eu estou trabalhando na minha casa, estou fazendo o meu serviço. Agora, se eu chegar hoje, se resolver fechar o meu escritório ou diminuir, levar 4 advogados todo dia de manhã para fazer reunião, começar a atender clientes,
aí sim nós vamos criar um problema sério para o condomínio, eu acredito, né? Levando em consideração que sempre tem alguém que costuma encrencar, vai falar, ele está atendendo gente, está desviando a destinação que era residencial, está usando muito elevador, está usando mais água, está entrando gente, a gente não sabe quem está entrando, a nossa segurança está sendo, de alguma forma, colocada em risco. Então, esses problemas no futuro, que eu acho que seria bacana o nosso bate-papo aqui, sabe? Porque esse problema de hoje, infelizmente, todos nós estamos vivendo e não tem alternativa. O escritório está fechado, cada um está vivendo qualquer... Mas daqui a pouco as pessoas... Porque eu não sei vocês, mas nós estamos sentindo esse gosto de que dá certo. O home office, que eu nunca na minha vida, né? Eu tenho 42 anos de formado, eu nunca na minha vida deixei de acordar e trabalhar. Para mim, trabalhar é para o escritório. Eu nunca imaginei poder trabalhar tanto como eu estou trabalhando, graças a Deus, em casa. E as coisas fluindo bem. Quando nós conversamos na sexta-feira, o André estava falando em 3 reuniões, 3 computadores diferentes. Sinal de que ele tem atividade, nós estamos trabalhando. Eu acho que essa parte que nós estamos fazendo está bacana, nós vamos conseguir fazendo a vida inteira. Agora, o que eu penso é, será que eu posso marcar algumas reuniões com alguns clientes na minha casa de vez em quando? Será que as pessoas vão entender que eu estou mudando, de alguma forma, a destinação do prédio, causando problema, com muitas reuniões? Porque se eu estiver sendo incomodado pelo vizinho que está jogando bola ou fazendo barulho, as crianças fazendo barulho, eu simplesmente reclamar, a pessoa, aqui não é lugar de trabalhar, não, é lugar de trabalhar, é lugar de estudar, é lugar de trabalhar, é lugar de jogar bola, é lugar de tudo. Agora, trazer o seu escritório, ou seja, usar a destinação, alterar a destinação para a parte comercial, aí sim seria um problema. Ou seja, vou trazer clientes, vou trazer empregados, vou trazer documentos, dia a dia, coisas vindo, aí vai ser o nosso maior problema. É isso que eu penso, né? Sei lá, seria bacana a gente saber como é que a gente pode fazer. Você falou do cachorro, né? Você falou da fachada. Isso a jurisprudência foi alterando essas coisas, dizendo, um cachorro pequeno não incomoda ninguém, é companhia para idoso, é uma coisa... E nós, né, Jacques, que temos um pouquinho mais de idade, nós vimos a alteração do entendimento, que aquela convenção, apesar de constar, ela não precisava ser respeitada ao pé da letra, se os cachorros não tivessem nenhum tipo de ferocidade, etc. Agora acho que a gente tem que começar a trabalhar igual o cachorro antigamente. O que a gente conseguiria alterar nas convenções? Porque nós fizemos novas alterações na convenção quando o Código Civil foi editado. Ainda alteramos bastante coisa, criamos aquelas regras novas todas de multas, de condominante social, etc, etc. E agora, como é que nós vamos fazer com esse problema de home office que nós queremos trabalhar? Será que nós poderemos trazer, de alguma forma, um pouco daquele funcionamento para dentro de casa? Será que nós vamos conseguir derrubar a barreira dos condôminos sempre criadores de casa, contra tudo? Tem sempre aquele que é criador de casa, que é contra tudo. Eu acho isso que seria interessante a gente falar. Porque a gente já sabe, como você bem falou no teu artigo, de que vamos mudar a destinação, vamos criar segurança, eventual insegurança para as pessoas por causa do entra e sai, etc. Essas coisas já sabemos. Agora, será que a gente consegue alterar criando regras? Ou seja, essa pessoa vai poder fazer, mas ele vai pagar um pouquinho mais, o rateio vai ser um pouquinho maior para ele, porque nós vamos demandar alguns pensamentos que a gente poderia, de alguma forma, pensar para colocar isso em prática. Então, eu jogo rebato isso para você e para o André, para ver o que vocês acham sobre esse ponto. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, né? Fico um pouco intimidado aqui, participando com esses mestres, né? Agradeço muito o convite, Vânia, né? Tanto Senders quanto o Buchatz, que são professores nossos, né? Eu fico... E bom que eu falo por último, porque aí tudo que vocês falam eu copio, né? E não discordo. Fica mais fácil para mim, né? Essa é uma situação em que a gente colidem aqueles conceitos urbanísticos e de direito civil, né? E eu acho que a primeira pergunta que a gente faria para a gente tentar categorizar residência é um conceito urbanístico ou é um conceito de direito civil, né?
a minha tendência é dizer que é de direito urbanístico, né? Urbanístico. E aí isso nós vemos o quê? Principalmente o regramento local em relação ao que pode se realizar ou não. E aí nós vemos o conceito, a definição mais utilizada, que vocês falaram aí na exposição de vocês, que é de que o que é home office? Atividade não residencial dentro de uma unidade imobiliária residencial que não tem a circulação de pessoas e mercadorias, né? Esse é o critério, inclusive aqui no Rio de Janeiro, para se conceder um alvará de funcionamento para meramente efeitos fiscais, né? Eu me recordo que no iníciozinho, enquanto eu ainda não era profissional autônomo estabelecido, agora já tenho escritório, já tenho uma sociedade de advogados, mas no iníciozinho, como profissional autônomo, para poder emitir nota fiscal e tudo mais, o meu alvará era na minha residência. E lá tinha a restrição expressa de que eu não podia receber pessoas, não poderia circular mercadorias, né? Claro que não teria mercadoria, porque era sociedade de advogado, né? Quer dizer, a advocacia, mas essa é uma restrição. Esse é o ponto principal, e que nós vamos enfrentar isso no pós-pandemia, já estamos enfrentando agora, e certamente é o desafio, como o Sérgio falou, de que quando começar, eu vou transportar a minha unidade não residencial para a minha unidade residencial. Vou começar a receber pessoas, vou começar a vender produtos. E aí? Né? Essa é a maior discussão. O que a gente tem agora, nesse momento, é essa questão do sossego. Isso a gente viu bem, Jacques mencionou, de que quantos todos vocês dois são, e a Vânia também, né? Agora mediadora, sabe bastante disso. Quantas discussões nós tivemos durante essa pandemia de outros condôminos não querendo que as pessoas fizessem obras, não era nem a questão do Covid. Também tinha, lógico, mas era mais a proteção do sossego, né? E aí nós temos na minha opinião, um desvirtuamento de que é o seguinte: primeiro, nós vemos o quanto que o sossego é vilipendiado. Essa é a realidade. Aqui no Rio de Janeiro, já que você acha que São Paulo não é muito diferente, Rio de Janeiro é a cidade do barulho, né? A proteção, o sossego é muito fraca. Quando a pessoa quer um pouquinho de paz, e é do home office, ele vê isso de forma clara, quando ele quer um pouquinho mais de paz, ele não consegue, né, ter. Então, isso é uma coisa que a gente enfrenta. E outra coisa é o seguinte: para lhe dar um pouco de paz, eu vou ter que parar a minha obra. Veja que aí nós temos uma desproporção, né, uma discussão importante. Eu não posso mais fazer obra, é uma faculdade da minha propriedade. Ah, mas isso vai me incomodar. É óbvio que vai te incomodar, porque toda obra incomoda, né? Agora, eu tenho que parar a minha obra, porque você está... Daqui a pouco a gente vai fazer obra só de madrugada, como é a realidade dos edifícios não residenciais, né? Olha, não faz obra agora não, porque agora é durante o meu expediente, faz isso de madrugada. E é o que acontece nos edifícios não residenciais. As obras, geralmente, muitas vezes, não sempre, são muitas vezes feitas de madrugada, né? O que no residencial é um absurdo. Um absurdo por quê? Porque é o período de silêncio. E aí nós temos esses desafios. O que eu vejo, para não me prolongar aqui nessa minha participação inicial, é que, primeiro, que nós temos que fazer uma revisão das definições urbanísticas. E eu acho, minha opinião, que o mais justo é conceder, ratificar a legitimidade para o condomínio reavaliar esse limite do que é residencial e não residencial. E aí ele regulamentar. E aí eu copio também a palavra do Sérgio, e tanto o Sérgio quanto o Leandro Sender já falaram isso em outras oportunidades que eu assisti, que é uma boa oportunidade de você rever a convenção e discutir pontos como esses, né? Eu diria que é o seguinte: eu sou contrário realmente a abrir demais, né? Pensando mais como condômino do que como advogado, mas eu acho que o mais justo é deixar que o próprio condomínio defina a sua realidade. E aí, todos nós fazemos home office, né? No momento que nós respondemos um e-mailzinho no nosso celular, a gente já está fazendo home office. Muitas vezes eu receber um cliente aqui em casa não vai prejudicar em nada. Às vezes o meu vizinho recebe muito mais gente do que eu, e aí é o filho dele que está recebendo
os amigos, recebe muito mais, né? Mas é o precedente, né? Se você abre um, você abre para todos. E aí isso é algo que eu acredito que deva cada condomínio ver a sua realidade. Nós estamos muito engessados pela legislação local, urbanística, que usa essa linha como um parâmetro de restrição, e que acho, lógico, acho razoável, mas acho ao mesmo tempo que cada condomínio tem que ver sua realidade. E isso, fazendo uma análise muito aprofundada, e não só daquele indivíduo que quer fazer o seu home office. Por quê? Se você permite atividades não residenciais num empreendimento residencial, é muito possível que haja uma desvalorização ainda maior imobiliária, porque você terá outras atividades potencialmente nocivas aos vizinhos, uma rotatividade maior. Se eu não tenho hidrômetros individuais, uma chance, não certeza, mas uma chance maior de termos uma desproporcionalidade de cobrança de água, e por aí vai. E aí vem soluções. Perdão. Pode te interromper um minutinho? Quando você fala home office, desculpa, como você fala home office, você falou até em venda de produto. Você acha também que nesse home office incluiria também eventual venda de produto? Ou seja, eu tenho uma mercadoria, eu tenho, sei lá, algum tipo de coisa. Você acha que isso também seria home office? Minha opinião é que não, Sérgio. Mas eu tenho um exemplo que desafia isso e ainda não tenho opinião formada. Vou lhes dar um exemplo. Mercado Livre, esses sites que vendem. Eu vou dar exemplo. Se eu quiser vender uma revista em quadrinho aqui, com que frequência eu vender os meus produtos via Mercado Livre seria uma atividade não residencial? E sabendo que, por exemplo, o Mercado Livre, o OLX, todos esses outros sites de compras, a grande maioria dos que vendem são pessoas não estabelecidas, que vendem e revendem online, né? E aí é um desafio. Mas minha opinião, para dizer alguma, seria de que não é home office. Isso não é home office. Aí é comércio mesmo. Aí é comércio, é comércio. E isso abriria um precedente perigoso. Por quê? Se eu faço isso, qual a diferença de eu abrir, por exemplo, um restaurante na minha unidade imobiliária residencial, né? E aí é perigoso. O que eu acho que esse limite nem sempre é simples, né? Como a gente vê as situações que a gente vê com já há muitos anos, que é aquele condômino vendendo quentinha para os vizinhos. Comércio, não há dúvida, né? E a minha opinião sempre foi contrária a isso. Mas eu sempre tenho aqueles clientes que dizem, não, André, a gente não vai brigar com ele, não. Que a maior parte dos clientes... Compra, o próprio condomínio, os próprios condôminos são os funcionários. Aí o que tem que prevalecer? Não é o pensamento, na minha opinião, do André. É daquela coletividade. A gente tem que respeitar aquela realidade. Muito embora o conceito urbanístico não permita essa elasticidade, né? E aí permitiria que aquele condomínio que não gosta disso movesse uma ação. Entendeu? É uma discussão muito, muito sensível, porque nesse momento de pandemia e no pós, a gente está falando de que, muito provavelmente, muitas pessoas não vão conseguir sustentar mais, se sustentar de forma diferente, né? E eles têm um apartamento e usam também dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que proteger o condomínio. Porque assim André, que a gente... Eu fico vendo, sabe o que, André? Já era. Olha para pensar. Você hoje fazer uma assembleia, convoca uma assembleia para discutir a possibilidade de alguém fazer o home office com eventuais atividades de advogado, atendendo um cliente. Você imagina uma discussão dessa numa assembleia? Porque você vai ter sempre gente que vai ser... Tem gente que é contra tudo, você sabe. Eu acho que primeiro que eu acho que a Assembleia é sempre difícil de qualquer assunto. Eu acho que a Assembleia é algo que a gente ainda tem que pensar muito na dinâmica das assembleias, né? São complicadas, na verdade. Especialmente quando você conhece o direito e sabe a consequência de cada ato, né? Quando você não sabe nada, você vai lá e fala o que quiser, tá tudo bem. Agora, quando você sabe onde está pisando, porque você estudou para isso, a coisa dá medo até, né? Dá medo, né? Uma assembleia. Mas, vamos lá, o que eu acho
é que a compreensão geral é que vai acabar dominando antes que as convenções, antes que a Assembleia. E olha só, 100% das vezes, antes da pandemia, antes dessa crise econômica, inclusive, vamos lembrar, o Banco do Brasil, a Petrobras, não estão fazendo isso só por causa do coronavírus, né? Eu acho que eles aproveitaram, vamos nessa, né? Estamos em tempo, como diria aquele ministro, de passar boiada, né? Tipo, eu acho que é tempo de boiada, né? É isso mesmo, Jacques, é isso mesmo. Eles aproveitaram, mas tudo bem. Quando a gente falava antes disso, a gente falava da professora de línguas, né? A professora de inglês que dava aula no apartamento. Pode ou não pode? E, de fato, ela não faz barulho. Ela está conversando com o aluno. Por outro lado, se ela for bem sucedida, tem alguém entrando e saindo a cada hora. É mais do que os outros apartamentos, né? São sei lá, 8, 9 entradas por dia de pessoas que não obrigatoriamente são conhecidas, etc. Aí eu fui me lembrar, na minha infância, eu tinha alguns amigos cujos pais eram médicos. E eu lembrei que eles atendiam na casa deles. Tinha logo na entrada da casa, tinha uma espécie de um escritório, que é onde eles atendiam os pacientes deles, residencialmente, né? Era a casa do médico. Mas ele é difícil ou casa? É difícil mesmo? Edifício também. Eu estava lembrando de alguns amigos, sei lá, meu pai não era médico, não, mas eu lembrava lembrei de alguns casos assim, que as pessoas faziam. Aí você começa a puxar pela memória, de fato, como disse o Sérgio, fiz algumas reuniões em apartamentos de advogados, etc., de empresários, em que, tudo bem, era uma reunião, era como se fosse uma visita, né? Nada intenso, né? É um negócio leve. Agora, de fato, como é que seria admitida, como é que seria entendida a ida de muita gente por dia nesse local? Ou daquele empregado, aquela secretária, aquele estagiário, do advogado, ou a enfermeira do médico, não sei, qualquer uma dessas pessoas que trabalham junto. Eu acho que a solução precisaria vir de um jeito muito semelhante ao que me parece que seria adequado numa outra situação também provocada pela economia. Vamos lembrar que ninguém inventou de trabalhar em casa, ninguém quis, de repente, trabalhar em casa. Ninguém inventou nem quis, de repente, fazer Airbnb. Foi o último problema de condomínio antes do corona foi o Airbnb, não foi? Então, qual era a grande motivação do Airbnb? É o cidadão, aquele condômino, ganhar o dinheiro dele. E por que o condomínio pensava em aceitar isso? Muitos não aceitaram. Por que ele aceitava? Porque era um jeito do cidadão pagar a despesa de condomínio. Porque senão... Então, é o jeito que ele tinha para cumprir a obrigação dele. Eu quero ser vizinho só de cara rico. Né? Eu não quero pagar a conta de ninguém. Eu quero que paguem as minhas. Né? Então, não, é bem isso. Eu acho que aqui a economia está nos dando uma pedrada na orelha e nos obrigando a pensar antes da convenção, que eu acho que tem que ser, de fato, é bom que ela seja revista, óbvio, antes da Assembleia. Tem coisas que ninguém vai conseguir explicar em Assembleia, mas vai fazer sozinho. Eu acho que o Airbnb foi um exemplo bom. Com relação a cada condomínio avaliar a sua situação, eu apoio totalmente o que você está dizendo, André. Volto. Aquelas convenções repetidas, é engraçado. Nós temos alguns bairros, no Rio também tem, nós temos alguns bairros que acabaram se tornando ponto de gente jovem, solteira, que agita, que tá tudo bem, tá? Não estão fazendo mal para ninguém, né? Só que a convenção de condomínio deles também diz que tem que ter silêncio a partir das 10 da noite, que é o horário que o cara tá chegando em casa para jantar, para daí sair, né? Então, não dá, tem que mudar o horário. Essa comunidade tem que repensar as regras para ela. Eu acho que no negócio também. E onde é que eu acho que as coisas vão acabar? Vão acabar no direito
a segurança, sossego e saúde. Eu acho que nós vamos deixar tudo para esse viés do tá me perturbando de verdade? Tá me aborrecendo de verdade? Não. Então, deixa o cara fazer. Eu acho que foi por aí também que a gente pensou nos cachorros. Até que ponto que aquele cachorrinho me perturba, eu como vizinho? Nada, nem sei que ele existe. Né? Mas você não acha que, por exemplo, estou dizendo do problema do cachorro, mas estou falando do home office, estou falando de outros eventuais trabalhos que se faz em casa. Quem decidiu foi o judiciário. Não foi a comunidade como um todo. A comunidade tinham aqueles que eram contra, que não tinham cachorro, e tinham aqueles que tinham e defendiam, mas se não fosse o judiciário, de alguma forma, ter um entendimento, a gente ia continuar tendo essas brigas até hoje. Foi o judiciário que falou que as fachadas não alteravam a fachada, que essas coisas todas que foram feitas posteriormente, mas é o judiciário que acaba desaguando isso. Então, você para para pensar. Eu chego na próxima convenção do meu prédio, com mais 2, 3 vizinhos, vamos discutir o problema do home office. Eu faço questão de atender alguns clientes aqui, vou fazer uma coisa com pouca gente entrando, mas pode ser que entre. Bom, esses 3 estão favoráveis, mais um é favorável, o resto é contra. E aí, o que vai ser? Eu vou entrar na justiça, ou eles vão entrar na justiça para me proibir, ou aqueles que foram derrotados vão tentar discutir, e vão ficar nesse debate, e o judiciário que vai acabar, de alguma forma. Vai acabar. Vai acabar porque a gente não saiba resolver sozinho, essa que é a verdade. Não tem jeito. É sempre o judiciário que decide, e daí em diante, essas convenções de 1960, as cláusulas não são consideradas. É como eu penso, porque a gente vai discutir certos assuntos. Não, a nossa convenção proíbe residencial. Você vai fazer não residencial, você vai abrir um escritório. Então, são certas. Eu já cheguei a pensar há pouco tempo, né? Eu estou tentando, até comentei já com o André, etc. Eu estou pensando seriamente em sair do centro da cidade. Como você acabou de ler nessa matéria, a Petrobras e o Banco do Brasil, que lá no centro da cidade tem grandes escritórios, vão sair, como muitos restaurantes, muitos outros escritórios fecharam. Então, o centro vai ficar um pouco mais degradado. Já está, vai ficar mais. Então, por que eu vou ficar lá? O fórum está dentro do computador. Eu não preciso mais estar lá. Quando tiver uma audiência, se não for virtual, e o caminho é esse, vou poder ir lá o dia que tiver no julgamento. Então, a gente vai acabar caminhando para esse tipo de coisa. Então, eu já pensei há pouco tempo entrar num prédio desses, tiver um apartamento vazio, alugar e tentar negociar com um prédio de fazer uma obra e transformar aquilo num escritório com pouca movimentação. Não uma movimentação normal, mas uma movimentação razoável, pagando mais, etc, etc. Como você acabou de falar, eu quero morar ao lado de uma pessoa rica que pague o condomínio. Então, se eu puder entrar naquele condomínio, pagar um pouco mais, para poder ter um pouco mais de... Porque na Zona Sul, em certos lugares, não é tão fácil achar um imóvel dentro do que você quer, mas seria uma possibilidade de se abrir um leque de opções. É como eu penso, porque vai acabar o judiciário tendo que decidir isso. Porque a teoria nós sabemos, todos nós sabemos, nós 4 sabemos, os advogados que estão nos ouvindo também sabem. Nós sabemos a teoria, mas vou chegar numa assembleia e discutir com alguém que fala, não, eu não quero entrar gente que fica entrando e saindo gente aqui, pode entrar um ladrão, pode entrar um assaltante, como é que vai ser? E a nossa segurança? Numa assembleia, um debate desse? Isso mesmo. E é o que termina acontecendo em quase todas as demandas de condomínio, de que termina desaguando ao judiciário, conta de 2 elementos. Primeiro, porque a regra é o dissenso. Consenso, sinceramente, para questões como essa de regras, cada um olha o seu lado, né? Então, aí não consegue um consenso na Assembleia. Pode ter até uma maioria, mas aí nós temos uma outra regra também. Tudo cabe revisão judicial. Tudo. Então, o direito daquele condômino que, embora tenha sido vencido na Assembleia de forma esmagadora, mas o direito dele, ele alega um direito adquirido de que comprou
um apartamento no condomínio residencial. Interpreta que aquela autorização, e aí tudo isso tem a ver, né? A autorização seja para o Airbnb, a autorização para esse home office, lesa o seu direito de propriedade, de alguma forma, e aí não pode ganhar? Pode. Até porque tem muitas dessas questões que ainda não estão consolidadas, não tem nem jurisprudência ainda, e mesmo que, se não tiver uma súmula vinculante, alguma coisa que seja, determine, sempre vai ter esse espaço. E é nisso que é a discussão da gente, todos nós aqui temos esse discurso, o Jacques tem, o Sérgio tem, a gente tenta passar razões, né? Razoabilidade, para que a decisão dele seja o mais fundamentada possível. Agora, que pacificação, não dá para a gente ter essa ilusão de que vai ter, né? Não terá mesmo. E todas essas discussões de home office, e eu vejo isso é uma grande realidade quando a gente enfrenta, ao longo desses últimos anos, o Airbnb. Tem condomínios que não tem problema nenhum com o Airbnb. O Airbnb até traz mais gente, aumenta o consumo de água, mas para eles não interessa. Por quê? Porque está pagando a cota. Está pagando a cota, está mantendo o equilíbrio financeiro. Então, aí as interpretações deles, por mais até que concordem, não, isso é bem residencial, mas deixa para lá, não vou discutir. É o que muitas vezes acontece com partes externas também. Não vamos discutir com o varal daquela unidade, não. Pô, não tenho tempo para isso. Vou gastar dinheiro para discutir isso. E aí deixam algumas questões. Lógico que essa eu acho que é muito mais relevante do que as partes externas, embora não tire de nenhuma forma a relevância de partes externas, de fachada, mas são questões realmente complicadas que, com a legislação da forma que a gente tem, e o cenário que a gente sabe da prática, né, Sérgio, né, Jacques? A prática de discussão de condomínio, né? A prática das assembleias complicadas, que vão ter aqueles condôminos que vai votar contra só porque não gosta daquela outra pessoa. Você passa toda... André, você quer ver uma coisa? E não quebra. André, você tem, às vezes, num condomínio, você toma uma decisão em assembleia e aí 3, 4 anos depois, uma unidade é vendida, o novo condômino vai discutir no judiciário aquela assembleia de 4, 5 anos que tomou uma decisão porque ele acha, hipoteticamente, eu vendo a minha unidade, o André compra e a assembleia decide, já tinha decidido que o home office é legal, pode ser, etc. Ele, não, isso aqui é residencial, e vai para a justiça. Então, esse é o problema, de alguma forma, uma certa insegurança, né? Eu vejo no judiciário, né, nós que atuamos bastante, você tem um entendimento, o entendimento é regra, e, de repente, o STJ muda o entendimento. A súmula 308 é um absurdo, com algumas decisões que foram tomadas pela STJ, dizendo que o imóvel não residencial não tem o privilégio que foi dado pela súmula. Isso, eu tenho um caso de 10 moradores de um prédio, que eu entrei com 10 ações, 7 foram julgadas, transitaram julgadas, 3 o STJ mudou o entendimento, tiveram entendimento diverso daqueles outros 7. E eu fiquei no meio da situação com os clientes. Então, a gente pode ter uma decisão dessa, e daqui a pouco um condomínio novo entra, discute e muda. Você sabe que essas situações eu sempre achei que eram pessoais comigo, viu, Sérgio? Tipo, eles querem que eu tenha que explicar para o cliente por que eu ganhei 9 e perdi essa, a dele. Tipo, não tem como. Jacques, eu tive um processo, só me cortar aqui um minutinho. Eu tive 7 ações propostas contra 7 pessoas. Eu só mudei a iniciar uma ação de condomínio, 7 ações. As 7 ações iguais só mudavam o nome do réu e o valor da quantia, que era uma diferença. Eu ganhei todas. Uma delas caiu no tribunal, fui levar o memorial para a desembargadora, ela falou, não, doutor, desculpe, eu vou reformar essa decisão. Ela tinha sido juíza num outro processo que já tinha transitado e julgado, e ela tinha sido quem pilotou a sentença, dando a procedência ao meu pedido. Falei, não, doutora, a senhora já deu um voto favorável. Não, essa ação é diferente. Falei, não, doutora, é a mesma. Essa eu não dei o nome, não. Essa é totalmente diferente. E eu perdi essa única, que já tinha ganho com a sentença dela. Então, a gente que trabalha nisso sabe o que é isso, essa inconstância.
Agora, uma coisa assim, institucional, assim, teve uma coisa que me intrigou muito nessa recente, quando a medida 1179 virou lei, a 14.010, agora, foi uma discussão que todo mundo participou, todos os advogados brasileiros participaram disso aí, a cada instante, até porque estavam todos meio que atarantados em casa, né? Estava todo mundo em casa, vamos participar, vamos dar palpite. Todo mundo é palpite. Eu achei curioso que, de repente, tiraram a locação da lei. Eu não estou nem entrando no mérito se devia, se estava bom, se estava ruim, quem sou eu, né? Mas tiraram, o que significa que vocês são adultos, vocês resolvam. É o único caminho que existe, né? E quando não resolverem, vão dessas ações aí que estão surgindo, que nós temos aí, até onde eu sei, não tem 1.000 ações no país, mas tem aí 500, 600 decisões já tomadas que estão transitando, todo mundo com conhecimento a elas. Será que não é esse o sinal que a lei, que os pensa que eu gosto de imaginar o legislativo, o executivo, como tendo pensado antes de fazer. Eu não sou nenhum, né? Não sou fogueteiro, né? Eu acho que as pessoas estão pensando antes de fazer o que fazem lá, até porque o cargo deles é importantíssimo. Mas será que não é esse o sinal? Resolvam. E se for esse o sinal, resolvam. Eu acho que a gente, como interessado nos assuntos todos, devíamos caminhar para resolver. E para resolver, eu não vejo solução no judiciário, devido a esse tipo de coisa, devido ao tempo, devido ao custo, devido à dificuldade de transmitir para um juiz como é que é aquela história daquele prédio exato, etc. É uma dificuldade, é complicado, né? Jacques, posso falar um pouquinho? Eu acho que a gente tem que partir para a mediação. Posso falar uma coisinha? Deve? Realmente, o executivo e o judiciário, o legislativo, né, no sentido dessas leis, não quis falar na locação, e eu não acho que resolvam, porque eles, no fundo, sabiam que qualquer tipo de decisão ia mexer no bolso de alguém. Ia mexer no bolso do locador, ia mexer no bolso do locatário. E eles não queriam, de alguma forma, tomar essa decisão. Essa decisão hoje, todos nós estamos mediando situações em que o inquilino manda a carta, eu não tenho condições de pagar, a minha loja está fechada. As lojas agora começaram a reabrir, não estão vendendo nada. Exato. Então, muita gente que, não, vamos esperar reabrir para começar a pagar, eu te dou 50%, você paga tanto depois. Eu acho, e estou sentindo isso, que o volume de ações agora no judiciário vai começar a crescer muito, como já está crescendo muita gente lá no escritório. Por quê? Porque o inquilino achou que esses 3 meses que eles iam receber seria suficiente para ele esperar, segurar com o que ele tinha e depois voltar a trabalhar, só que o retorno ao trabalho está muito ruim. O retorno ao trabalho não está tendo venda, não está tendo movimento. Então, a coisa vai crescer. O inquilino que prometeu que a partir de julho, agosto, ia começar a pagar, não tem. Não vai. Tem. E não vai ter. Então, é o judiciário que vai decidir, sim. E acho que o executivo e o legislativo não fizeram porque sabiam que iam mexer no bolso de alguém. Pode ser. Uma decisão dizendo que vai dar, como nós tivemos naqueles planos econômicos anteriores, que tinha a tablita, lembra? Tinha a tabela, dividia por 1,67, tinha umas tabelas malucas que tirava do locador. Nós tivemos, poucas pessoas se recordam, quando nós vivemos uma crise muito grande no plano de 86, se não me engano, do Funaro, se minha memória é boa, que em 88, no artigo 147 das disposições transitórias da Constituição Federal, de 88, que teve, ela deu anistia aos pequenos e microempresários das dívidas bancárias. Poucas pessoas lembram disso. Ou seja, os bancos pagaram a conta. Pouca gente se lembra. E talvez, hoje, vai acabar acontecendo isso. Hoje, o executivo está falando, abriu uma linha de crédito em que o governo federal está dando 70%, os outros 30% o banco entra. Ninguém consegue pegar esse dinheiro. Os comerciantes não conseguem pegar esse dinheiro nos bancos. Os bancos não estão dando. Então, o comerciante está quebrado.
É complicada a situação. Sérgio, Jacques, o que eu diria, e concordando integralmente com vocês, essa questão do judiciário, da dificuldade que tem da gente passar a realidade micro para o judiciário abarrotado de ações, os juízes com excesso de trabalho e tendo que ser especialistas de tudo, que é impossível, não tem como o juiz ser especialista com a quantidade de processos, a variedade de temas que tem. Por isso que a gente tem os nossos escritórios bem segmentados, né? A gente estuda o quê? Direito imobiliário, né? A gente tem essa possibilidade. O juiz, não. O juiz é tudo, né? Isso é uma loucura mesmo. E aí, nisso, e acredito que o caminho realmente de mediação, embora eu tenha uma dificuldade imensa, e eu já falei isso com a Vânia já há muitos anos, mas imensa, de convencer o meu cliente condomínio a ir para uma mediação. Que dificuldade. Eu também. Para eles, tanto que eu já falei para a Vânia assim, Vânia, me dá mais elementos para poder convencer, né? Porque a Vânia é mediadora, né? Mudou até o foco dela, é mediação mesmo, é uma grande mediadora, e aí para poder convencê-los. O que eu tenho que... Ainda acho que essa que é a solução, e a gente tem que continuar tentando. As pessoas vão falando mais e mais de mediação, e aí a pessoa fica com paz, curiosidade, né? Se tem que dar esse crédito, né? Esse benefício para si mesmo, fazer essa tentativa. E o que me parece que na questão do home office é importante, assim como todas as questões de polêmica de condomínio, é a atuação nossa dos advogados na parte de ajuda na argumentação jurídica para os dois lados, né? Porque quando a gente abre, isso a gente fica mais fácil quando a gente está com um advogado do condomínio, que o advogado do condomínio, via de regra, não toma partido do condômino, né? Ele fala pelo condomínio. E aí deixa para a gente, advogado do condomínio, não quando é do condomínio, mas para o condomínio, do condomínio às vezes fica difícil, né? Porque o condomínio quer que você defenda aquela linha, fica às vezes complicado, né? Quando você faz a linha do outro, ele já não gosta. A gente fica muito mais preso. Para condomínio, nem tanto. E aí a gente traçar argumentações que sejam lógica jurídica e lógica do fato. Como muitas vezes a gente faz com o critério de rateio de despesas da cobertura, né? Participei de uma discussão muito boa com o Francisco, o Alencar, lá da OAB do Espírito Santo, o Giovano, Cristiano de Souza, e a gente estava discutindo o seguinte: a cobertura ela é maior, então ela tem que pagar mais. Tá. Uma razão para isso: ela tem mais propriedade, vai receber mais, por exemplo, se tiver um sinistro seguro, ela recebe mais, ela usa os dois lados para que entendam. Quanto mais a gente faz isso, claro que não é garantia, mas ainda vai ter aquele do conta que vai discutir de qualquer jeito, vai mover ação e vai cair no judiciário. Mas aí a gente filtra, porque boa parte dos condôminos escuta um pouco a razão. E aí a postura nossa dos advogados, isso é essencial. Por quê? Quando tem aquele advogado que coloca mais lenha na fogueira, fica complicado, né? Porque aí é discussão. Se eu tenho esse entendimento, eu tenho um outro, a gente vai ver lá no judiciário. Ponto, acabou. Não tem mais discussão. Mas quando a gente tem a oportunidade de falar, e aí isso que a gente tem que fazer, e aqui nesses momentos aqui que a gente discutiu, a gente levantou pontos, são pontos que a gente vai utilizar. São pontos que a gente vai utilizar na Assembleia, seja para manter a restrição, ou seja para flexibilizar um pouquinho, para atender aquela realidade. E isso que fica tão difícil os condôminos entenderem isso, porque a gente não tem essa cultura. A gente tem a cultura positivista, a gente tem a cultura de uma regra, ponto, e vai, né? Apesar da nossa experiência de ver que a lei não nos socorre em tudo, né? E daí, essa necessidade, me parece que a gente precisa, sim, de uma revisão, principalmente no ambiente local, eu estou falando de plano diretor, para alargar um pouquinho, mas concedendo poderes para o condomínio, assim, sem fechar muito, né? Mas só um pouquinho mais. Um pouquinho no sentido de que
se aquela artesão, faz os seus quadros em casa, o seu ateliê em casa, tá? Como é a grande maioria dos ateliês, tá? Os artistas hoje, brasileiros, a grande maioria estão nos seus apartamentos e faz a sua arte lá dentro. Ele vai comercializar e vai até receber, às vezes, clientes na sua casa, para poder ver suas obras de arte. Que impacto isso vai ter? Acho que é um condomínio que tem que avaliar e autorizar. Ou não. Né? E aí vem direitinho. É diferente de uma lanchonete, né? Vou abrir um McDonald's, tá diferente. Então, deixa o condomínio fazer a distinção ali. E a legislação urbanística estipula os critérios que ela vai indicar para concessão de alvará, pagamento das taxas, porque ali realmente tem uma atividade não residencial e a municipalidade, lógico, sem encurtar dessas obrigações, gera algumas questões. E aí, nisso que a gente precisa evoluir, principalmente pós-pandemia, em que nós já estamos tendo um empobrecimento em massa. É isso que a gente está tendo. E vocês já passaram alguns exemplos, nós temos o empobrecimento da população por conta dessa pandemia. É culpa de alguém específico? Do corona, seja o que for, mas não é de fácil solução. Para passar essa fase, o próprio condomínio tem interesse que você pague sua cota. Alguns vão ter mais interesse, outros menos. Mas eu acho que é justo preservar aquele microcosmo, aquela coletividade, mesmo que desague depois no judiciário, que a gente sabe o que vai acontecer. Eu acho que você tocou num ponto aí interessante, André, e é também na linha que o Sérgio vinha, que é como conversar isso tudo. Porque eu acho que todos nós podemos assinar embaixo de uma declaração, olha, ir para o judiciário é provavelmente o pior caminho. É caro, demorado e alta chance de você perder a ação, qualquer que seja o seu lado. Né? Não tem... eu lembro... é terrível. O judiciário, a gente não sabe o que vai acontecer e tudo bem. É assim mesmo, por todas as razões do mundo. A mediação, ainda, eu também tenho essa mesma dificuldade que você relatou. Eu sou fã de primeira hora e sou frustrado em levar as pessoas. Raramente, olha, tive a oportunidade de participar de reuniões com grandes mediadores, grandes conciliadores também, assim, gente de primeira mesmo, assim, me admirou bastante até. Mas levar o cliente para isso é uma missão espinhosa. Talvez uma batalha que a gente pudesse fazer, eu não sei se vale a pena, se não vale a pena, mas seria na esteira também dessa impossibilidade de imaginar que um juiz de direito recebendo milhares de processos anualmente possa saber bem de todos os setores. Não tem mágica, né? Não é possível que ele seja tão mais inteligente que todos nós. Né? Não vejo como. Talvez pugnar por varas especializadas em questões de condomínio. Nem que seja num foro preliminar, algo do estilo, talvez nos ajudasse a toda a multidão de pessoas que moram em condomínio. É talvez uma ideia. Fazendo a deselegância de te interromper, só abrindo um parênteses, o doutor Arnon Velmovitsky, né? Você conhece, o Sender também conhece, sim. Da Comissão de Direito Imobiliário do IAB, fundou, inclusive, fundou não, ele deu a ideia que foi aprovada pela presidência da OAB do Rio, que criou a primeira Comissão de Direito Imobiliário nas OABs, né? Foi o Arnon Velmovitsky. Ele já tem essa ideia já há muito tempo de criar varas especializadas em direito imobiliário, incluindo, claro, locações. Ele é maravilhoso. E em harmonia com tudo que você falou aqui, realmente 100% de apoio para algo disso, sem dúvida. Desculpa te interromper. Não, é valioso. Eu nem sabia, estou aprendendo. Dentro disso, a gente teria uma quantidade de especial. André, você não se recorda, a Vânia vai se recordar. Mas aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos varas especializadas,
tinham varas só para busca e apreensão, varas só para imobiliária, varas só para execução. Nós tivemos isso aqui e não deu certo. Não deu? Não deu certo. Isso estou falando de 20 e poucos anos, né, Vânia? 20 e poucos anos. As varas especializadas, eu me lembro da 37ª e 15ª, era 17ª e 39ª, só em busca e apreensão. Tinha só possessória, tinha só cautelares. Não deu certo. Logicamente, porque os juízes também circulam muito. Se tiver na verdade, magistrado por muitos anos numa vara, ou seja, ele vai ter aquele controle do conhecimento para poder aplicar ali. Agora, essa rotatividade que muitas vezes acontece, sai um para outro, vai para outro, e atrapalha. Já adentrando no assunto do Sérgio, essas varas especializadas, Sérgio, ao meu entender, deram certo. Né? Houve alguma situação que eu até nem me lembro, nem sei se soube na época, em que eles resolveram colocar todas as demandas. Mas eu, inclusive, quando eu comecei no direito, eu comecei na área imobiliária, eu era funcionária de uma grande administradora de imóveis, e era só ali, eram só aquelas varas, né, específicas da área imobiliária. Para mim, deu certo, eu acho que para o mercado deu certo. Agora, o porquê que resolveram misturar, eu realmente também não me lembro, mas é porque não é da época do André. O André, acho que não era nascido nessa época. Não. Olha, em São Paulo, nós tivemos, quando existiam os tribunais de alçada, a gente tinha o segundo tribunal de alçada, que tratava só de questões de locação. Nós tivemos aqui também isso. Foi bom. Talvez não tivesse mais o que fazer, resolveram tudo, sobrava juiz, não sei, mas que para a área funcionou. Mas já que aconteceu um problema, sabe de quê? De vaidade, porque o tribunal de alçada, os magistrados eram juízes. E o Tribunal de Justiça eram desembargadores. Aí, quando acabaram de alçada, ficou uma coisa só e todo mundo virou desembargador. Aliás, naquele filme com o Pacino, O Advogado do Diabo, podem checar como a última frase dele é o diabo falando: vaidade, meu pecado preferido. Não interrompendo aos colegas, mas eu entendo que nós hoje estamos falando de um home office em condomínio diferente do home office de condomínio daqui, eu acho, a um mês. Por quê? Hoje nós estamos num home office tranquilo, como o Sérgio falou, não, eu vou ver ali um imóvel e vou combinar e tal, uma taxa excepcional por meu envolvimento, tudo bem, mas nem todos têm essa conscientização que o Sérgio mencionou. Nós estamos falando de ser humano, basta ter dois que o conflito se estabelece. Né? Vão ter pessoas que não vão ter essa consciência, vou pagar um pouco a mais, vou limitar o número de entradas. Então, hoje, nós não estamos com esse questionamento estamos abordando possíveis possibilidades que daqui para frente estamos adentrando no assunto de que Petrobras está fechando isso e colocando o pessoal. O TRT também já soube que vai fechar os locais no centro e tal, e colocar os funcionários em home office, Tribunal de Justiça e por aí vai. Então, nós somos uma pequena soma de tudo isso que vem pela frente. Apesar deles estarem também trabalhando, mas eles estão ali trabalhando, mas com um tribunal lá, com a Petrobras lá, como o Sérgio falou, com o escritório dele lá no centro. Né? Agora, tem outros colegas ou outras atividades relativas a nós, não vou entrar em quem tinha e tal, porque foge muito do nosso métier aqui, mas vai adentrar, eu acho que o home office, como o André bem colocou, o condomínio resolve e tal, também acho. A Assembleia, como o próprio Jacques colocou, também acho. Alteração de convenção, tudo bem, apesar de nós termos o problema do quórum. Mas o judiciário, como o Sérgio apontou, tudo vai desaguar no judiciário, é o judiciário que vai decidir, como decidiu do cachorro, da fachada, também concordo. Na verdade, todas essas colocações de vocês
estão perfeitas, adequadas, e nós já passamos por isso e já é o exemplo, né, para o nosso home office. Mas aqui eu entendo que esse home office para frente, nós daqui para frente, como o Sérgio, eu vou fechar o escritório lá. Quantas outras pessoas e colegas meus também estão pensando exatamente como está dando certo. Meus funcionários estão trabalhando tranquilamente. Para que eu vou pagar esse aluguel ou até ou o condomínio, né, naquele local? E transferir. Então, e aí vai ter a criança chorando, aí eu vou me reportar à pergunta do Kleber Lessa. Nós vamos ter obrigação de trabalhar em casa. Por hora, nós estamos pela pandemia. Mas daqui para frente, essas empresas, nesse home office que aqui a gente também está buscando, eu acho que vai ter que ter novas lives com esse mesmo assunto, que nós já ultrapassamos o nosso tempo, mas parece que todos estão gostando. Eu tô indo. O chat está bombando. Então, o que vai acontecer? Voltando à pergunta do Kleber Lessa, que eu vou me apropriar dela para continuar no meu raciocínio. A partir de então, serão obrigados a trabalhar em casa, independente de pandemia. A pandemia hoje é uma realidade, mas vai continuar, né? E aí? O barulho do play, a criança chorando, o vizinho que não quer saber que a Assembleia autorizou aquele home office e vai botar o som alto, e você está fazendo uma audiência na sua casa. O Sérgio está fazendo uma audiência no Tribunal de Justiça, o André está fazendo uma reunião com um cliente exponencial, o Jacques está fazendo uma transação, um negócio, uma mediação comigo aqui, os nossos clientes estão falando em euros ou em dólar, né? Como eu já negociei, inclusive até no Tribunal de Justiça, é fato, né? Então, as pessoas, não é bobagem. Não, depende do problema e as pessoas é que querem, então as pessoas mediam. Então, imagine nós aqui nesse quadro, o Sérgio, o André, Jacques, eu e tantos outros colegas, e o vizinho do lado vai fazer barulho de propósito, porque não gosta do fulano, está contra, exatamente como o Sérgio falou. Ele chegou agora no condomínio e ele vai questionar uma ata lá atrás que autorizou. Então, esse home office, eu acho que é uma nova leitura. Não, nós estamos num tipo hoje, mas nós vamos ter que pensar em novos tipos de home office e como sair dessa, porque eu não entendo que uma assembleia vai resolver a convenção, muito menos pelo quórum. Nós sabemos que tudo que for mexer numa convenção, a não ser que seja pacífico, que queira o condomínio mudar a convenção, aí tranquilo, põe até cláusula de convenção, é o que eu oriento aos clientes, se quiserem, mas não mudar por causa disso, de mediação. Mas, e esses que vão ser agora obrigados a trabalhar? Uma Petrobras da vida? Como fica? Eu acho que nós vamos ter uma novidade. Nós vamos ter uma novidade. Com vocês. Bota batata quente para vocês três aqui, Sérgio, André e Jacques. Eu tive uma experiência uns anos atrás que eu achei interessantíssima em condomínio. Era um prédio de escritórios, numa avenida bacana, que tinha 2 lojas embaixo. Curiosamente, qualquer dia a gente pode conversar à vontade sobre isso, a convenção só proibia que lá houvesse oficina mecânica e loja de artigos religiosos. O resto podia tudo. Isso sempre acontecia naquelas convenções antigas, né? Aquelas convenções antigas sempre tinham isso. Borracharia, açougue... O prédio era novo, mas tudo bem. Uma rede de mercados quis instalar, um desses mercados mais chiques, né? Quis instalar ali. Onde está a curiosidade? No cuidado, no disclosure da rede de mercado, perguntar para o síndico, pedir para haver uma reunião, uma assembleia, se eles concordariam ou não com o mercado ali. Olha só, estritamente poderiam, não teria problema nenhum, né? Mas eles resolveram perguntar. Os condôminos, eu nunca vi condôminos se reunir para falar sim, né? Sempre fala não. Os condôminos se reuniram e quase que unanimemente falaram não. Tudo bem. A rede falou, não vou me instalar. Quando a Vânia lembra, o Kleber que perguntou lembra, que agora não é que eu quero trabalhar em casa, eu sou obrigado, porque meu emprego
é lá na Petrobras, é lá no Banco do Brasil, e o meu patrão falou, trabalha em casa, negão, é lá que você vai fazer, não é aqui. Né? Eu tenho uma força da economia muito poderosa, muito maior do que o meu querer ou não querer. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho um novo comportamento socioeconômico. As pessoas vão assim. Não tem querer, é mais ou menos. Eu não sei muito bem dar um exemplo agora, mas não é que eu vou fumar ou não fumar, não é que eu vou beber ou não beber, né? Todo mundo está me obrigando a fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Né? Não adianta aquela história. Eu até poria nas suas dúvidas, Vânia, e se o Jacques estivesse hoje comemorando o dia do rock? Hoje é dia do rock, né? 13 de julho. Como é que faz? Quem é que aguenta durante a audiência, né? Durante a transação, etc. Eu acho que nós vamos ter que assumir, antes de qualquer coisa, novos olhares sobre os outros. Eu sei que fica parecendo conversa até de religioso, né? Não tem nada a ver com religião. Eu acho que nós somos obrigados a olhar diferentemente para o trabalho dos outros. Primeiro ponto. Segundo, nós vamos ter que descer lá no Play e vamos ter que conversar sobre como organiza. Ninguém solta a mão de ninguém. Nós vamos ter que nos organizar diferentemente. Entrada, saída, consumo de água e sei lá mais o quê. Eu acho que outro dia eu comentei com o Sérgio, o prédio onde eu tenho escritório, ele até hoje, até antes da pandemia, ele tinha um valor a mais. Por quê? Não por ser bonito, não por nada, mas porque lá, circunstancialmente, estavam instaladas dezenas de agências de turismo que tinham que trabalhar durante a madrugada por causa do fuso horário. Tudo antes da internet, né? Mas ficaram. Resultado, é um prédio em que a agência de turismo, não sei quem inventou isso, quando eu cheguei já era assim, a agência de turismo pagava um tantinho a mais de despesa de condomínio do que os mortais, nós. Porque todo mundo usa, vai que vai, está tudo muito bem. Eu acho que são situações que são diferentes, prédio a prédio, mas que as pessoas vão ter que conversar seriamente. Como é que faz para o filho do André não me aborrecer e para eu não aborrecer o filho do André com os meus clientes? Eu acho que isso vai ter que ser conversado. Essas forças econômicas, sociais, são muito mais potentes do que aquela necessidade que nós estávamos acostumados. Nós não vamos mais falar de cor de fachada, escolher a tinta da não sei o quê. Isso vai ficar menor, na minha opinião. Acho que só tem dois jeitos para isso, na minha opinião. O primeiro jeito é se amanhã surgir uma lei muito bem feita, regulando tudo isso. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Porque não vai, né? Não vai. O segundo jeito é muita conversa, que é a tendência que o CPC nos manda fazer, quando manda fazer audiência de tentativa de conciliação, é o que a inteligência nos manda fazer, é o que todos os mediadores tentam nos explicar como é que faz. Nós vamos ter que conversar, porém conversar desarmado. Não é com aquela... olha, o meu advogado está aqui. Todos nós participamos de assembleias de condomínio, tinha mais advogado do que condômino, né? A única parte boa é que todos se conheciam, né? A gente sai de lá para tomar um chopp, tudo bem, mas não está certo, está intrinsecamente errado, né? Então, lei ou conversa. Concordo quando a gente fala que a solução vai estar prédio por prédio, condomínio por condomínio. O meu é diferente do seu. Não tem como ser igual, porque os interesses de cada um são iguais. Agora, eu acho que nós vamos ter que repensar. Eu brinquei lá com a música da Gabriela, no artiguinho que a Vânia leu, mas eu acho que é isso aí. Não é porque começou assim que hoje vai ser assim. As pessoas mudaram. Acho também que as construções vão ter que mudar. O primeiro choque que a gente ouviu falar
com home office. Opa, como é que eu faço home office se eu estava vendendo apartamentos com 14 metros quadrados de área? Onde ele trabalha enquanto o filho estuda? Não sei, não tem onde, né? A gente veio evoluindo, é muito rápido, é muito rápido. Quando eu comecei a ser, me puseram lá de coordenador da área de locação da OAB, era comissão de locação. Como é que chama hoje? Não chama mais assim. Chama comissão de locação, compartilhamento de espaço, cowork e vai, né? E é sempre assim, né? Eu acho que as coisas estão mudando e cabe a nós, e eu acho que nós somos os primeiros a saber disso, nós advogados, né? Cabe a nós explicarmos para as pessoas, fazendo essa preconização, etc. Porque é muito rápido e mais importante, por isso que eu gosto tanto daqueles 3 S's do condomínio, né? Que é o sossego, saúde e segurança. Mais importante do que nunca é aquela coisa. No que isso está te perturbando de verdade? De mentira, a própria existência do teu vizinho te perturba. De verdade, no que ele perturba mesmo? A gente tem que se perguntar e perguntar para os nossos clientes, para todo mundo, né? E quem sabe chegar a um... O pessoal está falando de novo normal, eu acho que nós estamos chegando num normal de convivência, de cidade, de urbanismo, de urbanidade, melhor dizendo. Eu acho que é por aí, viu? Não sei. Como é que vocês veem? Eu torno a repetir uma coisa que eu falei no início. Eu acho que esses funcionários do Banco do Brasil, os funcionários da Petrobras, que todos vão estar em home office e vão para casa, já é praticamente pós-pandemia, né? O Rio de Janeiro, graças a Deus, no momento, está vivendo uma calma muito grande em relação ao corona, diminuiu bastante, os hospitais já estão confirmando que os números são muito baixos, e se Deus quiser, isso vai continuar. Esses funcionários da Petrobras e do Banco do Brasil vão continuar trabalhando de casa. Vão continuar trabalhando de casa. E aí, as crianças vão estar na escola, eles vão continuar trabalhando tranquilo. Não vai ser o filho do André que vai perturbar, o meu neto que vai perturbar ninguém. O pessoal vai estar trabalhando. Agora, esse tipo de trabalho vai existir e o condomínio não vai criar problema, nem vai poder criar problema se eu estiver trabalhando em casa, você trabalhando em casa, vai trabalhar em casa. Agora, o grande lance vai ter atendimento, vai entrar gente toda hora, esse vai ser o foco. Se o problema pura e simplesmente vai ser eu vou trabalhar, não pode, isso não existe, então não vai sempre poder trabalhar. O problema é quando eu vou incomodar. Porque eu acho o seguinte, se eu estiver trabalhando e o filho do André voltar da escola e começar a me perturbar, é direito de vizinhança normal, vai estar com uma ação de obrigação de fazer, coisas desse gênero, para evitar, se puder evitar, criar algum tipo de revestimento sonoro, porque não vai dar como fugir como sempre foi. Talvez tenham mais esses conflitos em função exatamente de que as pessoas vão estar mais em casa, vai subir com certeza a conta de água do prédio, vai subir com certeza a conta de luz do prédio. Então, essas despesas vão crescer porque as pessoas vão estar usando mais água, vão estar bebendo mais, vai estar tomando banho mais do que na rua. Então, os problemas, acredito que vão surgir quando alguém efetivamente levar a sua atividade completa para dentro de casa. Ou seja, vou trabalhar, vou chamar meu sócio para ir em casa todo dia, ele vai, leva um estagiário, leva uma secretária, aí sim, aí o problema pode começar a surgir se o condomínio e os condôminos criarem algum tipo de barreira. Você sabe que eu, lamentavelmente, descobri há pouco tempo que, em algumas situações, você acaba levando muito mais gente para casa. É o caso dos idosos, que têm cuidadores. Verdade. Que a rigor não é aquela cozinheira ou a faxineira, que ninguém mais... né? Empregada dormindo em casa quase ninguém mais tem, né? Mas o cuidador... Então, é um público novo no prédio e ainda existem muitos prédios pequenos que, circunstancialmente, tem muitos idosos. Então, tem um movimento de enfermeiros e cadeiras de roda, assim, que parece um hospital. É gente nova trabalhando lá, eles estão residindo, não estão trabalhando nada, né, mas estão levando gente. Eu não acho muito diferente de quando eu levo um estagiário que me ajude, um advogado que me ajude. Eu acho que isso é que nós vamos ter que mudar a cabeça. Não sei. Eu penso mais no cliente. Desculpa, André. Pode falar. Perdão, Vânia. Não, pode falar.
essa parte, a linha que é difícil da gente cruzar é o quanto que uma unidade residencial pode ser um estabelecimento, né? Até hoje, ainda é, claro, a minha posição, embora o condomínio possa avaliar, se você coloca o seu endereço residencial num site, você está colocando como se fosse um ponto comercial de prestação de serviços, né? Quanto que eu posso receber clientes ali? E essa que é a maior discussão. Que o restante, o home office, a gente sempre fez e vai continuar fazendo, né? Aqui em casa eu tenho a minha Batcaverna, né? Que eu falei aí, tem 4 telas aqui, já tenho há muito tempo. Uma eu coloco videogame, outra eu coloco Netflix, planilha, o processo eletrônico, eu faço tudo ao mesmo tempo. Por mim, quando falou, a pandemia, quarentena, André, maravilha, eu vou para o meu normal. Eu vou para a minha casa e fico ali. Não recebo nenhum cliente, não tem nenhum problema, eu vou atender virtualmente, fico respondendo mensagem e tudo mais. Esse nunca teve problema, continua não tendo problema. Os outros podem me perturbar. O que vai acontecer, isso certamente a gente começar a prestar um pouquinho mais atenção no sossego que a gente tem no ambiente residencial, que é algo muito prejudicado ao longo dos anos. E fazendo uma crítica em geral. Na maioria dos casos, eu falo bem do judiciário, mas fazendo uma crítica em geral, o judiciário não protege adequadamente o sossego em ambiente residencial. Ele relativiza muito no ambiente urbano. Você não pode ter silêncio absoluto porque você está no ambiente urbano. Mero aborrecimento, né, André? Exato, mero aborrecimento. Essa linha, né, de relativizar, mas duvido que se o magistrado estivesse morando naquele condomínio, ele ia gostar, né? Mas que é difícil a gente fazer essa realidade, né? Como que ele vai sentir o incômodo. Acho que isso vai aumentar, por quê? Por conta da pressão econômica. E vai acontecer mais pessoas dentro do seu ambiente de casa, vão passar mais tempo dentro de casa e vão ver como que é ruim. Como que é ruim. Não é só aquele que fica em casa o dia inteiro, que é incomodado, e que é uma tendência, sim, das pessoas acharem que é uma frescura, uma bombagem. É aquele sem o que fazer que está dentro de casa e fica incomodado por qualquer coisa. Tem casos e casos, sem dúvida. Tem alguns casos que a tolerância realmente está demais. Não pode cair uma agulha que já está reclamando. Realmente, tem esses casos. Mas não são todos. A gente não pode nem afirmar que é a maioria. E isso que eu acho que vai mudar um pouquinho. Apesar de a gente estar falando de flexibilizar determinadas regras, na parte de sossego, saúde, segurança, que o Jacques falou, isso eu acho que vai ficar ainda mais claro, porque as pessoas passam a utilizar mais o ambiente residencial de forma que não utilizavam antes, mas que poderiam, sempre puderam. E aí, nisso, essa parte, eu acho que esse ponto pode ser bom, pode ser positivo. Vou prestar mais atenção e se as pessoas terem mais educação, né? Eu tinha um vizinho, em outras lives, eu cheguei a comentar isso, porque com frequência estava no meio de uma live e o meu vizinho, não sei se é de baixo ou de cima, toca guitarra. E aí ele começava a tocar de guitarra. Não prejudicava que nem nada, e para mim também não, porque ele só tocava música boa, né? Guns N' Roses, que eu gostava, né? Eu imagino se fosse uma música que eu não gostasse. Aí muda. Isso que eu acabei de falar é o que existe na maioria dos julgados. Se a gente não consegue personalizar a questão, não se julga de forma adequada. Agora, todo mundo sentindo um pouquinho mais do que é o sossego, talvez tenha um pouquinho mais de carinho, de respeito com o vizinho. Porque, respeitando esse limite, eu acho que eles conseguem avançar mais. Se vão permitir, se não vão permitir. Veja que aqui eu não estou advogando que tem que permitir, não, amigos. Na minha opinião, na verdade, é o contrário. Não tem que permitir nada. Já que você me ouviu e tudo, eu prefiro ainda resguardar o ambiente residencial, independente de inclinação econômica. Mas eu não sou condomínio, sou advogado, sou conselheiro. Eu dou o conselho. O melhor conselho, na verdade, é o seguinte: eu acho que é mais justo eles decidam de acordo com a sua própria realidade. Eles discutam e cheguem naquilo que eles acham que é o mais adequado. Vou dar minhas orientações dos prós, do contra, ao meu parecer, mas eles devem decidir o que é melhor para eles. E risco sempre vai ter. Se não tiver decisão unânime, vai ter risco, sim, sempre, daquele que é do contra, né? Mas a gente vai tentando, na conversa,
por isso que o Jacques falou bastante, o Sérgio também, conversa de tentar trabalhar isso. Não chegou, a gente tenta defender a vontade coletiva no judiciário, mas a gente faz com consciência tranquilo, porque a gente tentou de tudo para poder fazer uma solução pacífica. Isso a gente, Sérgio, o Jacques, nós podemos encher a boca para falar que a gente tenta o máximo possível. A gente tenta o máximo possível. Manda e-mail, manda isso. Será que não dá para fazer desse jeito? Será que não dá para fazer desse jeito? Tá, não deu. Tá bom, não deu. Essa que é a linha. Mas fizemos tudo. Estamos de consciência tranquila. E o home office é importante de fazer essa análise, essa reflexão, porque é uma necessidade hoje, no pós-pandemia será também. As pessoas vão fugir dos ambientes não residenciais, não para fugir da Covid, é para economizar. Uma alternativa melhor para o seu negócio. E vão pensar em fazer. Não, eu preciso atender o cliente? Tá bom, então mantenha um escritório compartilhado. Eu mantenho um escritório que tem 1/4 do tamanho anterior. Dispenso todo mundo. Todo mundo está economizando. Vale transporte, vale refeição, dependendo do caso. Estou economizando isso tudo. Agora eu não faço controle de presença, faço controle de produtividade. Que sempre foi, sempre deveria ser. Né? Então, quem já está bem adaptado, legal. Quem não está, vai se adaptar por necessidade econômica e a gente vai avançar. No que a gente conseguir harmonizar o ambiente residencial com essa nova realidade, eu acho que a gente faz isso, já que você falou assim, que é um aspecto meio que religioso, mas, amigo, a justiça, ela é olhar para o outro, né? A justiça, né? Eu me lembro muito bom, perdão, estou divagando um pouco, o livro do Dr. Jacob Dollinger, que é Arbitragem Comercial Internacional, como que ele faz um histórico maravilhoso da arbitragem, iniciando lá no direito judaico, né? E recomendo que leiam e tudo mais. A religião, professor da UERJ. Um mestre, né? Um mestre do Dollinger. E já li várias obras dele, embora nunca tive a oportunidade de ser aluno dele. E veja que não só a questão da religião judaica, mas todas elas pregam atenção ao outro. Justiça é isso, né? Por mais que você seja um ateu, né? Justiça é exatamente isso. Você vê o que é o mais adequado e o coletivo, em geral, se não esmagar o indivíduo, ele é que deve ser preservado, sem dúvida nenhuma. E nisso a gente tem que fazer esse exercício. Do contrário, a gente tem uma chance maior, não é certeza, mas uma chance maior de sermos injustos. E todos nós aqui estamos nessa linha, né? Os advogados, outros juízes, tudo mais. Estamos na linha porque a gente preza a justiça. A gente pode chegar a ela. A gente tenta. Isso não há dúvida. É verdade, é verdade. Colegas, nós já fomos além do nosso horário, 18h30. Eu acho que nós vamos continuar desse jeito, mas no próximo convite eu corro o risco de vocês não aceitarem. Né? Eu acredito que esse assunto, home office em condomínio, nós vamos fazer novas lives, em novos momentos, em novas teorias, em novas demandas, né? Mas, como nós já avançamos 30 minutos, e aí eu acho que o nosso compromisso era de 1 hora, não sei se vocês concordam, mas aí fazer as considerações finais, agradecendo muito a todos, né, a colocação, as ponderações, os exemplos que foram maravilhosos, essas possibilidades todas que eu acredito que nós possamos realmente, nós que trabalhamos na área imobiliária, possamos tentar executar. Se nós vamos conseguir, é uma outra história, assembleia, convenção, mediação, mas eu também concordo que o que vocês mencionaram, o grande problema será a entrada de pessoas estranhas em demanda no prédio. Por hora, está tudo bem, nós estamos trabalhando em casa, todos vão continuar, até economicamente, como o André falou, da necessidade econômica, mas realmente, né, Sérgio, como você ponderou e o Jacques, vai ser a demanda dos clientes. Os clientes virem em casa.
aí é que recebermos em casa, né? Essa bate-porta, conversa alta, pode ser uma pessoa de confiança ou não, e aí Covid vai ser também uma consequência, né? Que nós todos estamos isolados para não ter Covid, mas daqui para frente não sabemos como essa doença vai agir. Mas eu quero aqui mais uma vez agradecer aos colegas, né, doutor Jacques, doutor André, doutor Sérgio, muito feliz em poder estar aqui com todos, renovando o convite para uma próxima live home office em condomínio. Vamos esperar só um pouquinho o caos se tornar melhor. Tipo, Petrobras todo mundo em casa, TRT todo mundo em casa e por aí vai, que a gente vai ter uma conclusão mais, vai ter os exemplos mais consolidados, porque o nosso advocacia, eu acho que até é light, né? Nós vamos nos adentrar, o nosso problema maior seria o fluxo de clientes. Nem digo, né, Sérgio, como você falou, meu estagiário, meu sócio, porque são pessoas que rotineiramente poderiam lhe visitar. Mas os clientes não. Chegam 10 clientes, né, de uma empresa para fazer uma negociação. São 10 pessoas, mais mais os advogados, um corpo de advogados que acompanham esses clientes. Então, isso daí, para a gente, enquanto advogados, vamos ter que pensar um pouco mais, mas vamos tentando, né? Por hora, vamos num dia de cada vez, como dizem por aí. Olha, mais uma vez eu encerro da minha parte, passando a palavra final para vocês, né, para as considerações, e eternamente grata, muito feliz em estar com todos aqui, André, Jacques e Sérgio. Mas para uma próxima, eu tenho certeza que nós vamos ter um próximo home office em condomínio. Convite já feito e não quero recusa. Não aceito. Posso falar? Bom, para mim é sempre estimulante. Essa coisa de estourar horário parece assembleia de condomínio, né? Então, nós estamos acostumados. Para nós é o nosso dia a dia. Eu acho bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Estar com vocês três é sempre muito, muito, muito bom. Ouvir André, ouvir Vânia, ouvir o Sérgio. Acho que o Sérgio fez o desafio e fez a chamada já para o nosso próximo encontro, que já está marcado, né? Que como é que vai ser o home office daqui a 3 meses? O que vai acontecer? Né? Eu acho que essa cantada de jogada foi boa, Sérgio. Eu acredito em tudo que nós estamos falando, acho que essa questão da força econômica mexendo na cabeça de cada um de nós, e, óbvio, mexendo no condomínio, não é novidade, as forças econômicas já fizeram até guerra na história, né? Porque não faria uma alteração do pensar no condomínio. Mas também vejo como uma necessidade algumas coisas práticas, né? O Sérgio mencionou parede com antibarulho, né? Com revestimento. Por que não? Né? Eu acho que nós vamos ter que gastar em coisas novas e abandonar gastos velhos, né? Nós que estamos aí na pandemia, eu estou economizando uma fortuna, porque eu nunca mais fui em restaurante, né? Em compensação, fui na farmácia, que troquei, não sei se é melhor, se é pior, mas são coisas diferentes que o mundo nos leva. Muito obrigado pelo convite, sempre muito estimulante estar com o Sérgio, com o André e com o Vânia. Obrigado. Bom, pela idade agora sou eu a falar. Eu agradeço o convite, agradeço e me sinto honrado em estar com tantas pessoas ilustres, e digo mais, digo que nós todos nós que somos operadores de direito, e toda a nossa sociedade hoje é estudante. Todos nós estamos estudando o que pode acontecer. Nós não sabemos, nunca vivemos isso, é um balão de ensaio, tantas coisas que vão acontecer, porque nós não sabemos se daqui a 3 meses as coisas vão melhorar ou não vão melhorar, ninguém sabe. Então, a gente pede sempre a Deus que nos proteja as nossas famílias, todos os nossos amigos, toda a sociedade em geral, e vamos continuar estudando e ver se Deus quiser a gente consiga evoluir home office, que seja uma coisa tranquila, permitida e tranquila também na sociedade.
Eu agradeço novamente o convite, né? A honra que a Vânia me deu, me chamando aqui para interagir com vocês, com o Sender, Buchatsky. Agradeço aqui a todos que participaram aqui, né? Eu estou vendo pelo chat, né? Muitas perguntas, né? Muitas colocações aqui. O Kleber, a Moira falou também, a Fernanda Lisboa, tudo lá do Secov de São Paulo. Muito legal. A Abelha também passou por aqui. Agradeço a todos. E isso nós vamos ter que avaliar e reavaliar a cada dia. Então, realmente, já fica marcado aí nosso novo encontro daqui a uns 3 meses para falar desse assunto. Tá? Porque a gente tem que se acostumar de que, às vezes, tem situações que nós vamos ter soluções diferentes, soluções temporárias, e é o que acontece. Algumas vão ser empurradas pelo Covid, mas muito mais provavelmente pelas consequências do Covid. E aí isso vai gerar realmente discussão. E o nosso tom realmente tem que ser mais esse de conversa, pensar do outro lado, você ter uma posição, mas ouvir um pouquinho a do outro, verificar o que é melhor para aquela coletividade, e por isso que o assunto mediação é muito importante. A Moira até falou aqui da questão de a gente trabalhar mais esse tema de mediação, que a Vânia trabalha, já fez eventos, inclusive, de mediação, como sempre faz, né? E para a gente tentar passar mais, né? Eu acho isso um absurdo. Tenho tantos clientes, um percentual muito pequeno que eu consigo trabalhar para ir para a mediação, né? É muito pequeno, é muito pouco, né? E tem algumas situações que você acha que não vai ter solução, mas ajuda. Mas eu tive um mediador que era fraco. Amigos, às vezes você é atendido por um mau advogado também, e você não pode achar que toda a classe dos advogados é ruim. Não, você teve uma experiência ruim, é normal. Na verdade, é a única certeza que a gente vai ter uma experiência ruim com alguma profissão. Isso é certo, com qualquer um, né? E a gente ousar um pouquinho mais, né? E ver a Câmara de Mediação, uma privada, o próprio Tribunal de Justiça, uma mediação pré-processual, ver caminhos, né? E nós, como advogados, como a gente dá a orientação, pelo menos a gente tem que tentar dar essa orientação, tá? E essa parte do home office é o que todos nós falamos aqui. Nós temos que evitar que isso caia no judiciário. Vamos conseguir? Não, mas só da gente tentar, a gente trabalha argumentos que são sensíveis àquela coletividade, que vão ser bem avaliados pelo julgador. Então não tem tempo perdido. Não tem tempo perdido. E aí nisso, muito legal. Muito obrigado pela oportunidade, Vânia, e tomara que a gente se veja mais vezes aqui com esse time aqui legal. Muito bom. A próxima aqui no AP, André? A próxima é no Vijar. Vamos fazer uma festa no AP. Dia do rock. Isso mesmo, dia do rock. Mais uma vez, então, gente, muito obrigada. Obrigada a todos que estavam nos assistindo. Muitas perguntas, muitas interações, mas como o nosso assunto aqui estava desenrolando e a gente não conseguia nem parar de falar, muito bom estar com vocês, com certeza. Mais uma próxima, em breve nós estaremos juntos de novo. Tá bom? Mais uma vez, obrigada. Boa noite a todos. Se cuidem. Família, a todos que estão nos assistindo, saúde e paz. Até breve. Obrigada. Prazer vocês. Abração, Sérgio. Abração, André. Abração, obrigada, André. Obrigada, Jacques. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Obrigado.